Olá pessoal, vamos começar mais um GerminaCast, diretamente aqui do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Já agradecer o convite aí do time do sindicato e me convocaram porque nós temos hoje convidados de peso, gigantes que vieram aqui dividir com a gente muito conhecimento, muita informação. Para você que acompanha a gente, que é do campo e gosta das informações que a gente traz, mas para você também que é da cidade. É com você que eu quero conversar sempre, eu digo isso, né? Para que você entenda um pouquinho mais de como funciona o agronegócio e saber que nós fazemos parte também do dia a dia, né? Você junto da gente aí, construindo um Mato Grosso, uma Lucas do Rio Verde, uma Sorriso, uma Sinop, enfim, um Brasil melhor. Então, gente, hoje tem muita informação. Ao meu lado, já quero que ela se apresente, né? Vou passar a palavra para ela. Estou muito bem acompanhado com ela, Ilde Romancini, representando a Agrodetalhes, né? Eu digo que vocês sempre estão à frente aqui do agro, né? Do nosso GerminaCast. Dá um oi para a galera. Tá contigo a palavra, né? Bom dia a todos. É uma honra, né, estar sentada junto com esse, realmente, né, time de peso, né, Túlio? Seu Antônio, Fernando, obrigada pelo convite, viu? É isso aí, aí eu quero apresentar para vocês, né? Quem está aqui com o Túlio e com a Ilde hoje no GerminaCast? Ele que é ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, hoje ele está presidente da CoProSoja e a gente vai falar muito sobre isso, anotem esse nome, você produtor já está mais ou menos sabendo, ou já está sabendo, né, Fernando? Eu acredito que todo mundo já é de domínio, se não for a gente vai contar bastante coisa hoje. Nós vamos falar um pouquinho de como está o momento do agronegócio e também com a gente aqui o Antônio Cavalaro, que é produtor da região também, já foi diretor, é diretor do Sindicato Rural hoje também, né? Está diretor. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então passar primeiro a palavra para o Fernando para passar suas credenciais, como diz o Vilela, né? Quem é o Fernando Cadori que está aqui hoje para conversar com a gente no GerminaCast? Bom, primeiramente, muito obrigado pela recepção, Túlio, Wilde, Antônio, a toda a equipe. Retornando aqui o GerminaCast, podcast que vi nascer aqui, uma iniciativa extremamente importante e necessária. Fico muito feliz por, agora em outra situação, a gente se encontra aqui, mas enfim, a gente precisa cada vez mais nos comunicarmos, né? E esse tipo de comunicação é a atualidade, então parabéns ao GerminaCast, parabéns ao Sindicato de Lucas do Rio Verde. E quanto às credenciais, eu acho que me credencio como produtor, que estou à disposição dos demais produtores para que a gente juntos aí busquemos alternativas para que continuemos viáveis, né? Nada mais que isso. Tive por algum tempo como presidente da nossa associação e algumas outras atribuições, mas enfim, hoje a gente está em frente à CoProSoja e é isso que importa, é disso que a gente vai falar hoje aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, seja bem-vindo, Fernando e Antônio. Agora as suas credenciais. Eu acho que a maioria que vai assistir aqui no início já acho que conhece já, né? Já sabe quem que conhece, é. Né? São só 40 anos de Lucas, só né? 40 anos. 2024 fez 40 anos que eu Meu Deus do céu. participo dessa terra querida, adorável, e que eu agradeço a Deus sempre de ter participado disso daqui e iniciado a minha vida, que na verdade tudo foi criado aqui em Lucas do Rio Verde, né? Agradecer vocês aí, o sindicato, esse crescimento que tem, com esse GerminaCast que vocês sempre fazem, há quanto tempo que eu acompanho vocês, sempre estive vendo o trabalho espetacular que vocês fazem, a divulgação, principalmente do agro, né, que nós precisamos muito, aquele que estava falando há pouco, né, de divulgar o agro assim, de uma forma mais casual, mais diferente, menos prepotente, vamos dizer assim, né, é a verdade. E estamos aí com o Lucas, né, e vamos ao que interessa aí com vocês. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado por vocês dois disponibilizarem o tempo de vocês, né? Para estar aqui com a gente trocando essa ideia, né, hoje. Mas vamos começar então pelo que mais importa. CoProSoja, Fernando. Aonde nasceu? Por que essa ideia? Vamos lá. Então, como colocado aí, durante algum tempo, há muito tempo a gente já vem na representatividade classista, e o que tira nós do conforto da nossa fazenda, da nossa família, que faz a gente deixar nossos filhos, buscar alternativas para que futuramente eles tenham condição de usufruir daquilo e ter viabilidade de continuar, né, com o negócio. Então, a partir do momento que eu não concordo, ou não estou confortável com aquilo, eu tenho duas opções: ou não me manifestar, ou levantar e tentar mudar e ser uma peça da engrenagem. Então isso levou nós para o ambiente classista, depois a gente presidiu a nossa entidade, e enquanto presidente da ProSoja, nós rodamos por diversas vezes nosso estado de Mato Grosso, né?
com o circuito, com as feiras, né? Pelo menos uma vez ao ano a gente percorre pelo menos 30 cidades do nosso estado, levando informação. E nessas andanças nós percebemos que, principalmente com a pandemia, nós tínhamos duas situações. Primeiro que Mato Grosso é um estado jovem, a gente está passando pela primeira reforma agrária familiar, que é a troca de geração, o incremento da nova geração. É coisa que já aconteceu em outros estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, que nos trouxe até aqui, né? Ficou pequenas propriedades e isso está começando a acontecer no estado de Mato Grosso. E quando isso acontece, a gente vai tendo uma diminuição gradual do tamanho das propriedades e perdendo o poder de compra. E na outra esteira nós temos o aumento e o crescimento de grandes conglomerados, grandes grupos que têm absorvido os pequenos produtores ao longo do estado. Então, esse margeamento excessivo, os altos custos e produtor, a gente só muda de endereço, as dificuldades são as mesmas. Eu mesmo sou produtor em Primavera do Leste, Paranatinga, mas a gente muda o endereço, a dificuldade é a mesma, a parte comercial, o custo, a viabilidade. Então, a gente imaginou que nós precisamos criar possibilidades para que a gente consiga competir no mercado e, de alguma forma, nivelar o jogo e tornar os produtores viáveis. A gente enxergou que a maneira do cooperativismo moderno, seria a opção de juntar produtores com objetivo comum de compra, principalmente máquinas agrícolas, é o nosso primeiro projeto piloto, que já aconteceu, depois a gente vai falar, e tendo volume, obviamente, com o volume a gente busca condições melhores de preço e foi assim que nasceu a ideia. E ali começamos um desafio que já completa 1 ano e 3 meses agora, já como uma realidade. Então, basicamente foi isso, buscar viabilidade para que a gente continue viável e as nossas futuras gerações também no setor, e a gente não seja absorvido pelo sistema, como tem acontecido e já aconteceu em muitas cidades do estado de Mato Grosso. Cito aqui um caso, e não vou citar o nome da cidade, que existiam centenas de produtores há 2 décadas atrás, hoje tem 40 produtores ativos. Bom. Então isso é gradual e latente, está acontecendo. Ou nós nos unimos, né, em coletividade para o benefício individual, juntando o coletivo, ou a gente vai ser absorvido, não é se, é quando, a CoproSoja vem para cobrir essa lacuna, e ela depende de 2 variáveis muito importantes. A principal dela é o próprio produtor, somos nós mesmos. A partir do momento que nós acreditarmos que unidos a gente pode romper e trazer viabilidade, nós vamos em frente, vamos chegar aonde a gente deve chegar. Perfeito. E é relativamente novo, né? 1 ano e 3 meses, já consegui startar, rodar um projeto, já ter um projeto piloto igual mais para frente, como você disse, a gente vai trocar essa ideia, é diferenciado. E como é que é para você, senhor Antônio, assim, essa questão desse movimento mesmo, dos grandes conglomerados hoje, eles têm feito bastante pressão para aquisição, né? Posso falar uma besteira, mas às vezes quanto pior, melhor para esses caras que querem comprar as áreas menores. Infelizmente, às vezes transparece isso. Como você, como produtor, às vezes vê esse cenário, é isso mesmo que eu estou falando? Estou falando besteira? Não, realmente, eu acho que é o que vem ocorrendo, isso daí, como o Fernando falou, isso daí já é uma sequência, como é que se diz assim, um acontecimento que sempre ocorreu e continua ocorrendo, né? O grande conglomerado sempre absorvendo e diminuindo a população. Daí aconteceu, como o Fernando falou, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina talvez menos, porque são pequenos e micros produtores, né, que participam mais lá. Em Mato Grosso é isso daí, eu acho que a CoproSoja ela vem assim para poder dar uma força para o produtor, né, uma união ao produtor, como todas as cooperativas, né, ela tem essa função de socializar mais o pessoal, né, de pequeno, médio, né, até né, o grande talvez não muito, que ele tem sua vida própria, né? Mas esse aí é um dos objetivos principais, né, da gente ter essa cooperativa, dela poder agregar esse pequeno e médio produtor e eles ter o mesmo nível, o mesmo poder de compra de um grande produtor. Você pega hoje um grande produtor, como o Fernando já citou,
ele vai lá comprar 40, 50 máquinas, ele tem um desconto de quase R$ 1 milhão cada máquina, né? Vocês sabem Quem disso. está comprando em volume. Exatamente. Então, o que nós podemos fazer hoje? Nós estamos aqui com mais de 1.000 sócios, provavelmente até junho vamos passar de 2.000, provavelmente até final do ano passar de 3.000 sócios, né? Daí significa o quê? 4, 5, 6 milhões de hectares, né? Juntos. Sim. Que nós podemos fazer um nivelamento da base do jogo, como é dito dentro da CoproSoja, né? Esse é o principal objetivo. E sem contar, assim, a ajuda que vai dar para a própria ProSoja, que o objetivo dela é manter essa cooperativa para poder não só ajudar o produtor, e também manter a associação que tanto faz pelo produtor rural. Perfeito. É que a união gera força, né, Fernando? Assim, a união, se a gente for analisar isso, a gente está trazendo um time de igualdade dos grandes para os pequenos com o médio, mas através da união. A gente estava conversando há pouco, você estava falando um pouquinho de às vezes alguma divisão que existe entre o agronegócio e demais setores, né? Eu gostei muito do seu raciocínio e vou te provocar a gente entrar nele de novo. Essa união, porque assim, primeiro, a realidade dos grandes quererem agrupar os pequenos, isso não é exclusividade nossa do agronegócio. Isso é natural de qualquer segmento, né? A empresa às vezes começa a se desenvolver, ela vai comprar o concorrente dela, ela vai agregar a operação do outro, porque ela está crescendo, ela tem essa necessidade de crescimento. E aí, como é que vocês estão conseguindo trazer isso? Porque a gente tem uma variável de uma troca de comando, que é a nova geração entrando, são outras, não digo outros valores, mas são outras visões, porque a galera nova que está entrando hoje não enxerga da mesma maneira que o pai que estava ali, ou o avô, não importa. Como é que vocês estão fazendo esse outro trabalho, de mostrar essa junção realmente, da necessidade da união para se tornarem fortes, mas que eles entendam que nós estamos fazendo isso em prol de uma continuidade do negócio? Como é que vocês conseguem vender essa ideia, entenda bem? Assim. Isso é um desafio, o Antônio disse aqui, a gente passou de 1.200 produtores, mais de 2.300.000 hectares, mas começamos com 80, e ela só acontece quando a gente visita pessoalmente cada cidade. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui para fazer uma reunião em Lucas do Rio Verde, temos 9 associados em Lucas do Rio Verde. E não é com marketing, não é com nada. Infelizmente, o paradigma está dentro de nós. O produtor, você imagina que nós estamos dizendo e falando aqui de um benefício coletivo pela união, e eu tenho que vir, ou temos que vir convencer o produtor que aquilo é importante, mas é assim. E nós sabemos disso e fazemos isso de maneira voluntária, porque, como dito aqui, a gente faz por um propósito para que as nossas futuras gerações tenham viabilidade. E quando a gente usa esse teu início de raciocínio, você fala, mas o grande conglomerado, ninguém está aqui falando que é o vilão, muito pelo contrário, é o sistema, acontece em qualquer nível de mercado, seja no varejo de eletrodomésticos, seja no material de construção, vai acontecer. É demérito dos grandes conglomerados? De maneira nenhuma, é mérito, chegaram porque é demérito de nós que não nos organizamos para ter o mesmo nível de mercado. De expansão e mercado. Então, se é possível fazer isso, o primeiro passo para chegar aonde a gente precisa chegar, para que a gente tenha benefício, é tirar o ego da jogada. É óbvio que é gratificante para o produtor ele fazer a negociação. Mas é nítido também que a gente está tendo uma discrepância gigantesca de preço. O margeamento no agronegócio, de maneira geral, ele está gritante. Ele é gritante. Na verdade, o sistema implementado e o nível de margeamento foi o fator gerador da decisão da União. Então, nada começa por acaso. Se nós estamos unidos hoje, se a gente começou esse projeto, que ele como falou, hoje é a 22ª cidade que a gente visita, e a gente o produtor só vem para dentro quando a gente vai, explica, ainda com desconfiança, é porque isso é necessário. Então nós temos um margeamento excessivo porque o produtor ele é tomador de custo, ele não sabe a quanto ele vai vender o produto dele, mas o custo é feito não pelo que a mercadoria vale, mas pelo que representa dentro do negócio dele. Então, quando a gente soma isso, ao início da divisão no estado que, embora seja erroneamente taxado pela sociedade urbana e nacional como barões, tubarões, a média de propriedade do produtor mato-grossense, 50% dos produtores plantam até 500 hectares. Vocês imaginem.
500 hectares. Como que funciona esse modo? O pai está lá no trator, o filho está lá, a mãe está na cozinha, e assim que vai, daqui uma geração, 500 vai virar 250. E daqui 250 vai virar 125 e assim sucessivamente. Num ambiente onde a questão administrativa, a organização se faz cada vez mais necessária, o primeiro problema administrativo que tiver vai desanimar, porque não vai caber mais o jovem ali. Sim. E como que faz para minimizar isso? Fazendo a coletividade acontecer. De que maneira? Com o novo cooperativismo, que não existe ônus para os associados. A gente forma um grupo de compra onde cada um é responsável pela sua aquisição. E nós resolvemos, a diferença é na negociação. E demorou, a gente ficou um ano, quando terminou ali, a gente foi fundada a CoproSoja, eu praticamente fui alçada ali, não era minha intenção seguir, até porque já tinha dedicado tempo à entidade, tenho meus negócios, a gente vive da agricultura, como qualquer outro produtor, mas fui, e foi um desafio gigantesco, beleza, formou a cooperativa, e agora? Nós formatamos, estudamos como que a gente pode fazer, e nós observamos que, principalmente máquinas e equipamentos agrícolas, estava extremamente visível o margeamento. Então a gente foi, fizemos uma pesquisa de mercado, tivemos acesso aos preços praticados nos volumes e tomamos um susto, que a gente imaginava era pior do que a gente imaginava. E tudo isso acontecendo nas nossas costas, do nosso lado. Como eu disse, não é demérito de ninguém. Então, se o diferencial é volume, nós forneceremos volume e já caminhamos para, nos próximos 2 anos, ser o maior originador de volume do estado de Mato Grosso e do país. Nós originaremos mais volume que qualquer negócio único, sozinho, no estado de Mato Grosso. Isso já é fato, nosso projeto piloto ainda não somos o maior originador, porque fizemos o primeiro negócio piloto agora, já está concretizado, as máquinas já estão no campo. Mas esperamos aí que nos próximos 2 anos a gente origine, tendo volume, nós buscamos o nivelamento do jogo para que a gente concorra, pelo menos em alguns quesitos, de igual para igual. E aí o jogo é jogado como tem que ser. Então esse é o objetivo. E aproveita aqui para o produtor que estiver olhando, que estiver vendo. A cooperativa é sua, ela foi criada para o seu benefício, para o meu benefício, para o benefício comum. E o único ente que pode fazer com que ela não dê certo somos nós mesmos. Então, a gente tem essa questão dentro do nosso negócio, aqui a gente faz uma autocrítica. Muitas vezes nós, produtores, somos individualistas, olhamos para o nosso umbigo, isso é fato. E se a gente continuar dessa maneira, como eu disse anteriormente aqui, e falo de coração, e é verdade isso, a gente vai ser absorvido uma hora ou outra, e é fato, né? Então, esse é o objetivo. Então, conclamo a todos os produtores, venham, façam parte. A gente está crescendo à medida que a gente anda, e nós esperamos que muito em breve aí a gente já seja uma referência e agregue outras cooperativas também, que a gente percebeu que máquinas agrícolas, 10% dos produtores vão ao mercado por ano para originar máquinas agrícolas. Então, não adianta uma cooperativa de 200, 300 produtores tentar fazer a originação de máquina, porque se 10% vai ao mercado, ela tem 200 sócios, 20 vão comprar máquinas. Não muda nada. 20, muda, tá tudo. Mais que um já é bastante. Só que o que acontece? De 20, 10 vão querer uma marca, 5 outra, 2 outra, aí você não cria volume e você é facilmente combatido pelo sistema. Então nós não escolhemos à toa esse segmento, foi um segmento que a gente não entra em nível de competição com nenhuma das belas cooperativas que existem no Mato Grosso. A gente está aí para ser um braço de outras cooperativas que já funcionam, como a Coacem aqui em Sorriso, a Coanorte, a Coap, a Coavil, a Coaprima em Primavera do Leste, a Unicorto em Campo Verde, para que os volumes venham e a individualidade compra. A cooperativa está ali para formar volume. E, obviamente, nessa cadeia, todos têm que participar. Nós não queremos competir com concessionária, não queremos competir com ninguém, muito pelo contrário. Nós só queremos nivelar o jogo e trazer o margeamento para o nível justo e não com tanta discrepância, porque senão daqui a pouco nós não teremos mais produtores no campo, as famílias no campo. E o que fez Lucas do Rio Verde são as famílias.
eu até vou me estender um pouco, é importantíssimo falar disso. Fica. Se você pega uma cidade que tem propriedades muito grandes, ela não vai prosperar. Quem fez Lucas do Rio Verde? Todas as cidades são prósperas. Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Nova Mutum, e aí se posso citar várias outras aqui. Lá em 1985, 1979, as famílias foram lá e transformaram aquilo na sua casa. Então, ela moro aqui é minha casa, logo eu também tenho responsabilidade sobre a formação da escola, sobre a formação da rede de saúde, sobre a formação das vias de trânsito. Então, eu me preocupo, eu incorporo aquilo ali, a cidade sou eu sou a cidade e você faz parte de tudo aquilo. Quando você pensa que 100 mil hectares dividido no módulo médio, que eu não estou falando aqui de divisão, estou dizendo que a formação daquilo ali, nós estamos falando de 200 famílias que fazem uma cidade. Então a concentração não é interessante para ninguém, não estou dizendo que não tem os méritos, tem que ter, só que a gente tem que cuidar para que isso não aumente e acabe sendo muito prejudicial para o futuro da agricultura de maneira geral. Porque daí a gente cai, né, numa unidade ali. E aí uma coisa que isso gera também, eu não sei se é um objetivo. Hoje vocês estão falando de trabalhar em cima de máquinas, né, mas num futuro, e aqui uma frase que eu coloco assim, o produtor rural, eu ainda não conheci ninguém que falou direto com o teu cliente final. O que eu quero dizer com isso? Você produz a soja e hoje tudo que você produz soja, milho, algodão, ele vai para um intermediário. Quando que nós sentamos com o nosso cliente e perguntamos para ele qual que é a qualidade, o que é a real necessidade dele? Posso estar falando besteira, né? Eu sempre falo isso porque eu não tenho todas as informações. Mas quando que será esse momento, de repente, do agro sentar efetivamente com o cliente final dele, não com o intermediário? E aqui nada contra os intermediários, é o negócio deles, não é isso. Mas o cara realmente, efetivamente, sentar ali e falar assim, cara, a minha soja é X, o meu milho é Y, o meu algodão é bom por conta disso. Existe essa movimentação hoje também? É algo que, de repente, com essa unidade a gente não consiga também fazer? Olha, primeiro ponto eu tive a oportunidade de, por algumas vezes, já conversar principalmente com alguns players mundiais, principalmente China. A gente tive a honra de liderar a Associação Internacional dos Produtores de Soja durante 4 anos, que fazem parte do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Paraguai, agora não me lembro qual, mas esses dão quase 97% da soja mundial. E a originação direta ainda é um caminho longo. Tá? Também queria deixar bem claro que todos os entes são importantes no mercado. Tá? É uma cadeia, então a gente precisa do originador, a gente precisa do distribuidor, nós precisamos da assistência técnica. E talvez um dia pode ser que isso se torne realidade. O que a gente tem que ter em mente hoje, principalmente falando da cooperativa, que é o que a gente está à frente, é o que nos incumbiram e nos deram confiança, é que embora a gente saiba aonde a gente pode chegar, nós precisamos ter a consciência que cada passo tem que ser dado de uma vez. E a sua viabilização, o fomento e a maneira com que ela cresce é que alimente os próximos passos. Quanto à exportação direta, eu só até para resumir, porque a gente entra numa seara de logística, ela é bastante complexa, né? A viabilização de uma exportação direta, primeiro ponto, você tem que ter a logística de ponta a ponta. Porque não adianta você conseguir fazer um volume, você pode até alugar um navio, mas você tem que tirar a soja daqui e levar ela. Se a gente for pelo Arco Norte, você vai depender das barcaças e do transbordo de um terceiro, que está ligado aos originadores, de alguma forma, é mercado. E o mercado é assim, o mercado é dinâmico, ele tem que ser livre, a gente luta por um livre mercado. Então, para a gente conseguir ter igualdade para fazer uma exportação, está muito longe, você tem que ter a cadeia ponta a ponta, você tem que ter o pagamento antecipado, porque quando você vende um navio de soja para a China, você só recebe quando a soja chega lá, né? Como você vai juntar 60 mil toneladas, pagar antecipado, comprar original, pagar a logística. Então, como eu disse aqui, talvez seja uma realidade que com a união e com o tempo, a estruturação em função de negócios como esse que a gente começa, lá daqui 5, 10 anos ou mais, pode ser que seja uma realidade, né? Mas dando um passo de cada vez, como eu disse aqui, a gente já é grande, andamos, fizemos, com certeza a gente vai aumentar, a gente sabe onde a gente está e nós precisamos ter a humildade de saber que a gente pode chegar longe,
mas também que cada passo tem que ser dado. A gente edifica a nossa casa em pedra, e aí com certeza ela pode ir subindo aos poucos. Aí. Eu gosto sempre de perguntar ao produtor, porque assim, é uma dúvida. A gente, normalmente, em outros setores, a gente conversa com o nosso cliente para entender a necessidade, o que eu estou entregando, para onde que vai e tudo mais. O produtor, na verdade, ele conversa mais com o intermediário. Não é que eu estou dizendo que está errado, né? O que as entidades fazem muito bem, a ProSoja faz um trabalho belíssimo nesse ponto e tem feito, é defender a nossa soja mundo afora, principalmente para os produtores. A gente vende sim a qualidade do nosso produto, porque aí a gente vive um ambiente de extrema competição, e aí a gente tem ali uma barreira ambiental, que na verdade é comercial travestida de ambiental, e acabam depreciando o nosso produto, e aí muito facilmente a gente explica. Você pega qual que é o nosso competidor no fornecimento de soja para os maiores players do mundo, que hoje são China e o mercado europeu, de maneira geral, que é o que mais nos critica. Tá? Primeiro, os Estados Unidos. Quando eu vou para o meio oeste americano e visito lá Illinois e Iowa, que são os 2 maiores estados, quem vai a Iowa pode ir lá, eles usam 90% do território para a produção agrícola. E desses 90% do território, 70% é drenado, era pantanal. E aí então qual a opção que o comprador tem? Então eu, europeu, estou originando soja, eu não vou comprar do Brasil porque não é sustentável num ambiente onde se preserva 80% do bioma amazônico, onde se tem a distância das nascentes, mas o americano não é sustentável, que usa 90% do território. Ah, não, o argentino é sustentável. Não estou aqui depreciando o mérito deles que tem um código que permite o uso. O indiano é sustentável. Eu vou citar um caso interessantíssimo que eu presenciei há algum tempo atrás. Aconteceu com uma empresa brasileira, enfim, que tinha um lote de grão vendido para uma empresa que cria salmão na Noruega. Eu acompanhei esse caso. E a soja era convencional, né, GMO free, não transgênica, para fazer a ração para esse salmão. Aí o produtor teve um embargo na área dele, eu não lembro porquê, mas foi uma desavença documental lá, e bloquearam essa importação, né, e aí mudaram o originador. Aí isso aí foi em loco, a gente estava discutindo isso lá, e aí eu perguntei, tá, mas e aí, aonde vocês mudaram, qual foi a fonte de origem dessa soja? Lá não, a gente comprou da Índia daí. A Índia não tem código trabalhista, não tem código ambiental, eles jogam os corpos nos rios, e aí é sustentável, você entendeu o nível de demagogia que a gente vive? Então, só para finalizar, isso a entidade faz e faz muito bem, ela vende, embora a gente não seja o comerciante final, a gente, como produtor, vende a imagem real da nossa produção e vende a realidade. Se você for usar soja do mundo, sem dúvida nenhuma é tão sustentável quanto a brasileira. Isso tinha que ter mais valor. Tinha que ter mais valor, mas a gente recebe muita informação, como você falou, como outras comparações que fizemos, né, anteriormente, não faz sentido. Mas é a regra do jogo, né? A gente tem que se adaptar. Eu acho que a gente falava aqui nos bastidores, temos que ter muita agricultura, e aí a gente teve um lapso de comunicação e ela é totalmente explicável. Eu migrei para cá com meu falecido pai, como todos aqui, lá para a Primavera do Leste, muito criança, a gente não teve tempo de se comunicar, porque a gente estava desbravando as áreas, tentando que viesse energia, convertendo áreas para agricultura, e transformando o Mato Grosso e consequentemente porque também era viável para nós. Então a gente ficou lá e nesse momento as cidades foram formadas e a gente não se comunicou. E quando a gente se tocou disso, a gente já estava levando pedrada fazia muito tempo e direcionada. Então, tudo a tempo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não levar para o estômago, não deixar com que senão o oponente ele consegue atingir o objetivo dele e o mundo trabalha com estratégia. Nós somos uma nação jovem, nós precisamos começar a trabalhar com estratégia. Só para finalizar aqui, eu sempre cito esse exemplo e vou citar novamente aqui. A França, por exemplo, não se combate com mídia, se combate com ação governamental de chefe de Estado. Sabe como que resolve a questão com a França?
A França, nós temos um déficit na balança comercial de 5 bilhões de dólares com a França por ano. Ou seja, quem depende comercialmente do Brasil é a França. Como que resolve um problema desse? Fala, olha, Macron, eu estou aqui com uma ação de espelho ambiental, a legislação, ou a França muda a legislação e faz um espelho ambiental da nossa legislação, ou nós vamos tributar por questão ambiental, porque a gente já faz a nossa parte na conservação, os produtos franceses em 20%. Quem vai fazer a pressão no governo francês é o Carrefour, a Renault, a Peugeot, não somos nós. Tá aí todo dia, a China faz isso, Estados Unidos faz isso, aí o Brasil não pode, com um país que tem déficit na balança. O país que a gente não pode disputar hoje é a China, porque o único país superavitário com o Brasil hoje é a China. Nós temos bilhões aí que vendemos mais para eles. Mas a França não. É estratégico, né? Não é mídia, é presidente com presidente. Deputados. Então... Viu, Fernando, nós tivemos na França, final do ano agora, né? Alemanha, na Holanda, na França. Principalmente na França, nós fomos lá para defender o embargo da soja, né? Que tá aquele problema todo, e por que principalmente a França estava, né, boicotando, de certa forma, mesmo a produção agrícola. Então, nós tivemos reunidos lá com embaixadores, nós tivemos reunidos lá com cooperativas, com sindicatos, e o francês, ele é bem direto, né? Ele é até mais que o italiano e o alemão, né? Ele chega e bate na goela mesmo. E quando nós estávamos conversando com eles, por que toda essa questão contra o Brasil, a questão ambiental, eles foram bem francos, olha, se a própria autoridade de vocês diz que vocês estão hoje queimando o Brasil para poder plantar, o que nós vamos acreditar em vocês ou na ministra do Meio Ambiente, no ministro da Agricultura, em quem que nós vamos acreditar? Quer dizer, você está defendendo uma coisa que é real, nossa, e o cara te joga na cara aquilo que os nossos próprios brasileiros, nossas autoridades estão jogando contra nós. Então, essa é a dificuldade enorme que existe hoje, principalmente na França. Imagina chegar lá, né, nossa ministra do Meio Ambiente chega lá falando que todos aqueles incêndios que estava tendo no Brasil, vocês lembram a polêmica que foi, bem naquela época, quem estava botando fogo na Amazônia para poder plantar soja. E aí isso sim, aí Como nós estamos que você falando vai de mídia, combater porque isso isso? toma proporção mundial. Como é que você vai combater isso? Se a própria autoridade que devia nos defender e mostrar a nossa verdade está batendo conta. É um grande desafio. É formação também, porque o pessoal tem que entender como funciona o setor. Que a maioria, como o Cadore falou, nós temos hoje 8 deputados. Como é que eles convencem os outros 500 que lá estão que o agronegócio efetivamente não é da maneira como e muitas vezes foi comunicado, né? Mas que ele entenda realmente como é o nosso processo, né? Acho que isso é um trabalho, aí entra a parte da comunicação, a gente tem que, é uma parte educacional quase, né? Não é ensinando as pessoas a fazerem o trabalho delas, mas peraí, vamos sentar à mesa, igual estamos aqui, né? Vem cá que eu vou te mostrar efetivamente o caminho, do início ao fim, né? O que precisa, Eu acho que isso aí as entidades elas funcionam muito bem e tem que ser fortalecidas, na verdade, cada vez mais, né? Tem que ser fortalecido e só que, como o Cavalaro falou, a gente fica com duas histórias aí. E tem a parte cultural também. Nós ainda temos uma deficiência, e isso é muito ruim quando a gente compara com outras nações do mundo, porque a nação brasileira, nós brasileiros, não tivemos nenhum evento histórico que causou necessidade básica como a falta de alimento. Perfeito. Como as nações europeias tiveram as guerras, como as nações do norte tiveram com invernos, entendeu? Então, em muitos países desses, faltou alimento em determinados períodos da história, onde a população padeceu por falta de alimento. Então, a valorização que se tem ao produtor, ela é cultural e milenar. Então, quem já passou por uma guerra, quem já teve privação alimentar, sabe da importância da autossuficiência alimentar e que nada é mais importante que a segurança energética e alimentar de uma nação. E quando a gente pensa que na década de 70 o Brasil era importador de alimento, a gente esquece muito rápido disso. A gente importava leite, carne radioativa de Chernobyl, o Brasil importava, não era autossuficiente em carne, não era autossuficiente em leite.
o nível de desnutrição das pessoas, principalmente do Nordeste, era gigantesco, que não se consumia a proteína. O Aldo Rebelo fala muito isso e fala com muita propriedade, que a mulher, principalmente na região Nordeste, só comia carne quando ia ter um filho, que era a galinha de resguardo, criava um frango lá no quintal e moria, quando nascia, precisava fazer a canja para ter o leite. Então a gente passou por muitos anos sendo dependente, passamos a ser exportador, quase 1 bilhão de pessoas dependem do Brasil hoje para se alimentar, isso devia ser motivo de orgulho, a gente não tem culturalmente esse reconhecimento. E o problema não é nem o reconhecimento, é quando você tem um antagonista ainda que devia ser um ente que defende, né? Tudo isso. Então, tem que pensar sobre isso. Isso aí é para governo, não tem que ter medo de se posicionar. Eu acho que tem que... o que é certo, o que não é certo, a lei deve imperar e as punições devem vir. Contravenção, coisas erradas existem em todas as profissões. Na medicina, no comércio, na agricultura, em tudo. O que tem que ser feito é aplicar a lei onde precisa, e não taxar, né, a grande maioria correta em função da minoria. Então, a gente é muito fácil a gente fugir do tema nosso aqui. Sim, mas é que envolve também, né? Ela a construção... envolve vários setores, Uhum. e quando a gente se vê, a gente se pega aí com várias... Mas é um trabalho coletivo, então todo mundo está ouvindo que é produtor, acho que a gente tem que colocar a mão na consciência. E não adianta, aquela máxima, eu não concordo com o negócio, eu preciso fazer parte daquilo. Ou eu não me manifesto a respeito, se eu não for fazer nada, eu não me manifesto a respeito. Se eu achar que não está certo, eu vou, de alguma forma, tentar colaborar. Eu acho que é isso. Quando a gente tiver esse nível de consciência, a gente começa a mudar. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo. O WhatsApp prejudicou muito, né? Porque hoje a gente tem aí... muitas pessoas, né, que acabam, os chamados leões de WhatsApp, que vai ali, uma opinião no WhatsApp, já fiz minha parte, pronto, e não é assim que funciona. E tá ali só, é isso que as pessoas não entendem. Serve para todos nós, né? Eu acho que... Serve para todos nós. E voltando assim ao assunto principal, como você mesmo disse, números a gente pode abrir da CoproSoja, tipo assim, dessa negociação piloto hoje, você já participou dela já, Antônio? Você também utilizou disso como produtor para fazer essa aquisição nessa primeira, não sei como que é a expressão correta, mas essa primeira ida ao mercado da CoproSoja? De certa forma, sim. De alguma forma, né, direta e indiretamente, acho que todos nós estamos utilizando e fazendo uso daquilo que realmente é feito para o produtor poder viabilizar seu negócio. Sim. Isso aí a gente consegue chegar de repente numa porcentagem, cara, a gente fez essa negociação aqui e para o produtor gerou 6, 7, 8, 9% de economia. Que eu acho que assim, isso ele fica palpável para o produtor também, que o produtor adora também. Eu falar para ele, chega lá, olha só, essa máquina aqui vai te economizar 6, 8, 12, 15% na aplicação dos defensivos. Aí o produtor, opa, aí já vai lá para o papelzinho dele e vai fazer a conta. Acho que é importantíssimo, principalmente o produtor que está vendo e tem interesse a primeira coisa que ele tem que pensar quando a gente trabalha com a parte comercial o que não tem regramento não funciona. Perfeito. Então nós criamos um regramento extremamente rigoroso para que a gente tenha a certeza que aquilo vai funcionar. E um deles é confidencialidade, né, de números exatos. Né? Perfeito. Então o produtor que queira participar, ele não vai ter acesso ao preço de fato, né? Até que se feche. Por que não vai ter? Mercado, que a gente falava agora há pouco aqui, é muito fácil, o sistema está trabalhando para derrubar o que pode quebrar a margem dele, não é verdade? Então imagine se você tem acesso a um participante de uma cooperativa que tem o preço antecipado, você queima a sua margem num determinado equipamento só para ruir de dentro para fora aquilo ali. Então nós temos um regulamento severo, né, temos termos de confidencialidade, isso foi feito para ser cumprido, não tem exceção. Por isso que eu falei aqui no começo que não pode ter ego, quem esteja disposto a participar. O que tem que ter a consciência é que sempre volume vai comprar mais que unidade. Né? E nós temos também o benefício indireto, a partir do momento que a gente vai nivelando, o próprio mercado vai passando aquilo. Mas assim, eu posso dizer que tivemos uma surpresa muito positiva. Nós partimos de 80 associados na fundação, não é, Antônio? E depois, rodamos 20 cidades aí paramos para ir para o mercado, não esperávamos ir ano passado, fizemos o primeiro negócio com coletadeiras, algo inédito
em todo o país, não existe nem um tipo de organização dessa maneira, nesse volume de pessoas, nesse número de municípios, né? Então conseguimos romper, inclusive agradeço aos produtores que depositaram confiança, muitos nem precisavam do equipamento, compraram pelo espírito cooperativo, por saber que precisa participar para começar a mudar, que a primeira martelada é que endireita o prego. Então, cada um de vocês que fez parte do primeiro negócio, sem dúvida, foi a pedra fundamental e tem seu lugar escrito na história da cooperativa. Mas fomos muito expressivos para esse primeiro negócio, porque a gente esperava. E a gente inicia já 2025 já com as novas demandas, dentro de todo o regramento criado. Perfeito. Não tem exceção, a gente trabalha com o que não tem regra não funciona, a gente sabe disso, e quando você trabalha com comercial, você precisa estar ciente disso. Se não fosse isso, nós não teríamos a discrepância que nós temos hoje, né? Então todo mundo ia saber o que se pratica em todas as esferas, né? Não, é excelente. Assim, a minha função é cutucar vocês. Vai que sai, mas é maravilhoso também saber que tem isso porque é profissionalismo. É interessante frisar, Fernando, que nesse primeiro negócio ele foi feito assim de uma forma assim muito corrida, né? Nós criamos a cooperativa no meio do ano, já praticamente no meio do ano, criar as normas, não tinha nem ideia de como poderia funcionar, mas tinha uma noção. Conseguimos fazer esse negócio com mais de várias máquinas que foram negociadas. Lembrando o seguinte, que teve o produtor que participou, ele teve um desconto ou um aproveitamento, né? Ou uma diminuição de preço dessas máquinas de 5% até 30%. Dependendo do tamanho que era e como ele comprava, né? Nós temos produtores de 300 hectares, de 100 hectares, a produtores de 80 mil hectares. Teve produtor que teve quase 800 mil reais de desconto numa máquina. Na verdade, quem já plantava mais, que comprava volume, ficou com a diferença menor nesse primeiro negócio. É óbvio que a gente ainda não chegou onde a gente pode chegar, né? Mas como o Cavalaro falou, a gente teve esse nível de desconto, tivemos benefícios aí. Eu posso dizer aqui em números que nós tivemos dezenas de unidades de coletadeiras vendidas aí, comercializadas por intermédio da Coprosóio. Então aí fica o número para cada um pensar em casa, mas são dezenas, né, que no ano como foi, né, que a gente vem de um ano onde, só para vocês terem uma ideia, o mercado de coletadeiras no Mato Grosso já chegou a 2.800 e alguma coisa unidades nos melhores anos. Esse ano foram negociados 970 no ano de 2024. Então, quando a gente imagina que no cenário de queda de vendas a gente ainda conseguiu originar tudo isso, e nós precisamos manter esse ambiente de sigilo, de confidencialidade, de regramento, porque nós temos um elo de duas pontas, onde as duas importa a credibilidade. Nós precisamos da credibilidade do dono da cooperativa, que somos nós produtores, ele tem que acreditar que ele unido pode ter benefícios, e vai ter, e a sobra do benefício dele ele vai usar no negócio dele, e consequentemente vai ir para o comércio local, para a loja, para o salão de beleza, para o supermercado, né? Não sai do município. Fica no município. E a indústria também, que vai ter sua geração de volume mantida, e também com a confidencialidade que exige, porque nós precisamos da credibilidade do fornecedor também. E no meio desse caminho, os distribuidores, que são importantíssimos também, e que perdem também com a discrepância gigantesca. É difícil, imagina você um distribuidor de uma marca e sabe que, né, um grupo tem X% de benefício em função de um produtor pequeno ali do lado. Eu tenho certeza que aquele proprietário não trabalha confortável, sabendo daquela discrepância. Então o nivelamento se faz necessário, e quando a gente põe, Antônio, um equipamento, uma máquina no mercado, é como se o produtor gerasse um filho naquele momento, que vai demandar despesas durante pelo menos 8 anos, que é a vida útil fiscal de uma máquina. Ela vai precisar de manutenção todo ano, vai precisar de peça todo ano, vai precisar de seguro todo ano, vai precisar de operador todo ano, e isso vai fomentar o distribuidor local, porque vai vender a peça ali, vai dar manutenção, vai fazer tudo isso. Então, ao elo, que volto a dizer que nós nascemos por conta que fomos espremidos a ponto de ou a gente faz uma iniciativa como essa, ou a gente é sugado
do sistema e desaparece. E a barreira de entrada hoje, o produtor para ele fazer parte da CoproSoja, como que ele faz? Ele tem, qual que é o processo dessa associação, né, para que ele possa, qualquer produtor, independente do seu tamanho, como é que vocês fazem? Existe uma seleção, pô, esse aqui pode entrar, esse não pode entrar, como que é esse regramento, né, levando para a linguagem? Nós temos um pré-requisito básico que é ser sócio da ProSoja Mato Grosso. É o único pré-requisito e seria um contrassenso muito grande se a gente fizesse distinção. Na verdade, para nós, o produtor é o mesmo, não importa se ele planta 10 hectares ou 300 mil hectares. Se ele tem um CPF só, ele tem exatamente a mesma importância para nós. Entendeu? Então, isso é primordial, é importante que ele esteja sócio à ProSoja Mato Grosso, queira fazer parte e se adeque aos regramentos que tem. Existe uma pequena cota capital simbólica que se paga, né? Então é natural que tenha. E a gente está em processo de formatação, né, Antônio? Fernando, é interessante frisar também que a pessoa pensa, né? Como é que vai ficar as revendas, né? Interessante falar assim. Como é que vai ficar as revendas se a cooperativa que está dirigindo essas compras? Ela vai funcionar a mesma coisa. Ela só vai ter uma margem um pouco menor do que ela tem hoje, absurdamente alta, né? Vai diminuir um pouco a margem. Ela vai trabalhar vendendo peça, dando assistência técnica normalmente. E mesmo ela vai fazer a entrega técnica de cada máquina. Não vai vir diretamente da fábrica passando por cima da revenda. A revenda vai ter a mesma condição, a mesma obrigação de entregar essa máquina para cada produtor, fazer a entrega técnica, fazer as revisões, né? Normal. Ela só vai ter um pouco menos a margem de lucro dela. E lembrando o seguinte, que nós estamos falando aqui em máquina, né? Então nós estamos ampliando aí para caminhões, né? Para tratores, né? Para outros, para carregadeiras, né? Então tudo isso daí vai ser, na medida do possível, implementado dentro da cooperativa para poder servir os produtores rurais. E existem outras iniciativas como a CoproSoja em outros estados hoje, que tentaram fazer essa construção com os produtores? Na verdade, eu fui procurado por algumas lideranças de outros estados, mas como disse aqui, nós precisamos primeiro rodar, transformar, já é uma realidade, mas a gente é uma criança ainda, né? Uma criança que nasceu grande, e isso se deve à capilaridade que a ProSoja tem dentro do estado, né? Como eu disse aqui, quantas vezes a gente não rodou o estado, e só funciona, não é porque o Fernando está aqui liderando, ou porque o Antônio está aqui, ou porque a diretoria, é porque o vendedor, o líder, é a liderança de cada cidade. Então não sou eu que vou aqui vender a viabilidade da cooperativa em Lucas do Rio Verde. Quem vai vender são vocês, é o presidente do sindicato, é o delegado coordenador que também sofre aquilo. Vocês têm dúvida que isso vai dar certo? E da mesma forma na minha cidade, está aqui com nós, aqui não pôde entrar conosco, aqui o Marcos Bravin, presidente do Sindicato de Primavera, um dos nossos diretores, presidente de uma cooperativa de lá. Quem faz a divulgação e a venda e informa o produtor e vende que aquilo é necessário, é ele, é o Redivo aqui em Sinop, é o Paulo Zen aqui em Nova Mutum, são as pessoas de cada cidade, aqui em Ipiranga o Tirlone, o pessoal do sindicato, em Itapurá o Tirlone, Ipiranga a Alexandra, e assim a gente pode citar todas as cidades. Então a gente vai, lá no leste é o Endrigo em Chavantina, é o Bira em Gaúcha do Norte, e quem faz a capilaridade são os líderes locais. Se o melhor vendedor do mundo, Antônio e Túlio, fosse para campo e tentasse vender essa ideia, ele não ia conseguir. Porque se você não quebra a confiança local, você vai ser mais um no meio da multidão. Então, só é viável porque a gente enxergou dentro da capilaridade institucional a possibilidade de agregar ao comercial, apesar de ser totalmente diferente, são CNPJs distintos, a entidade associativista de representatividade clássica que é a ProSoja não tem personalidade jurídica para fazer isso, então são extremamente distintas e assim devem ser. São sedes diferentes, e tem que ser feito de maneira correta, né? Então é por isso que nós somos uma realidade, vamos crescer,
porque vocês, os próprios produtores locais, são os donos que vão fazer ela crescer localmente. Se eu não estou errado, você falou que tem 9 representantes hoje de Lucas do Rio Verde. Eu acredito que sim, são 9 delegados, nós temos os sindicatos e é uma coisa só, né? O núcleo da ProSoja, o sindicato rural, a existência é comum, e aí são os fomentadores da iniciativa da cooperativa, entendeu? Então, é isso que a gente espera, é plantar essa semente, que infelizmente ainda, por a agricultura ser uma atividade que ela é sozinha, quando você entra na sua fazenda, você está ali sozinho, você aprende a ser individualista por conta do negócio, né? A gente acaba esquecendo que a gente tem o vizinho, que a gente tem os outros produtores, que tem a mesma demanda, e às vezes não se une, né? E às vezes entra até no ambiente de competição, e é aí que a gente Atrasa o negócio. e é aí que vem o oportunismo. Mercado é mercado, tá? Da mesma forma que a gente está acontecendo e vai ser respeitado e é respeitado e exige respeito, é a maneira que a gente enxerga o resto do mercado. Todo mundo é livre para tentar se viabilizar de alguma forma. E nós também. E nós também estamos fazendo, vamos fazer e vamos chegar onde tiver que chegar, apesar dos pesares. Isso é o que a gente espera e vai trabalhar para ser feito. E depende de você, produtor, venha fazer parte, é sua, né? Eu acho que faz diferença cada um, apesar de a gente já ter um número grande de produtores, a gente está em 70 cidades, né? A gente sabe que a soma de todos sempre vai ser importante. Qual é o sonho maior de vocês de estar à frente da CoproSoja ali como um todo? O sonho maior é ter, de repente, 90%, 95% dos produtores todos afiliados ali, ou não tem Olha só. Não tem um número mágico, assim, cara, nós não. precisamos chegar a 5.000 produtores disso aqui. Nós tínhamos um número inicial, que eram 1.000 produtores, pela questão numérica de quem vai ao mercado por ano, em função para fazer sentido o volume. Ora, se eu quero originar igual o maior comprador individual, eu tenho que ter o número do maior comprador individual. Então nós diagnosticamos que 1.000 produtores era esse número inicial, e temos. Entendeu? Então nós temos capacidade para ser o maior originador já com esses associados que a gente tem. Para criar a base, né? Entendeu? Aquela base sólida Agora, de falar agora a coisa vai andar, né? É. Entendeu? E fazer o primeiro negócio, que foi a grande luta nossa, foi realizar, né, Fernando, Sim. esse primeiro negócio, porque nós fomos muito boicotados. Então, isso era uma outra coisa que assim, o mercado, como que ele aceitou essa movimentação? Porque daí você ganha alguns detratores, né, no meio desse Na verdade, não desse aceitar movimento. ninguém, né, principalmente revendas, né, não aceitam, né? Mas ela vai ter que aceitar, porque por que que os grandes grupos têm esse benefício de comprar essas máquinas em preços melhores, né, e o pequeno produtor tem que pagar a conta? Quer dizer, não justifica, né? Você está fazendo a coisa toda inversa, né? Você beneficia, estão beneficiando um grande empresa, um grande produtor, em detrimento de um pequeno que paga a conta na integralidade. Isso é o grande equívoco, né? E nós temos que vencer essa parte. Então, se fosse falar aqui o que o Fernando, principalmente, ele enfrenta dia a dia, e principalmente enfrentou como presidente na hora de concretizar esse negócio, é estômago de aço, né? Daí você teve que, né? Muitas vezes eu olhava para ele, olhava para mim, a gente conversava, né? Vamos aqui, vamos lá, né? Um acalmando para poder fechar esse primeiro negócio. Porque na medida que nós fechamos o primeiro negócio, passou a ser uma realidade. Se nós não fechássemos aquele primeiro negócio, nunca ia ser realidade. Então agora passou. Agora a nossa experiência é outra, agora nosso conhecimento, sabemos quem nos combate, né, Fernando? Para poder, né, você perguntou qual o grande sonho? O grande sonho é nivelar o jogo, aquilo que é falado. Esse é o grande sonho. O grande sonho é saber que o pequeno e o médio produtor vai ter o mesmo benefício que um grande produtor. Que ele não vai ficar pagando a conta sozinho. Esse é o grande sonho. Vai para a luta, para a guerra com as mesmas armas, vamos dizer assim, né? Com perdão da expressão, né? Mas todo mundo nivelado ali com a mesma habilidade. Muito bem pontuado pelo Antônio, são inúmeros desafios e obviamente ele não vai focar nos desafios, a gente se propôs a fazer e a gente vai entregar, pelo menos enquanto nos confia, o tempo que nos confiado. Quem me conhece sabe que
O que a gente se dispõe a fazer, a gente faz, e não, a não ser que não tenha jeito de fazer, mas se tiver, nós vamos usar todas as possibilidades. E não se trata de aceitar ou não. Nós vivemos num país de livre mercado. Entendeu? Nós somos um player que já estamos no mercado e temos volume de compra. E o mais legal de todos nós, até por conhecimento, a gente não vê ninguém como inimigo, muito pelo contrário. Estamos aí para trabalhar. Eu vou citar um número bacana desse primeiro negócio nosso, que o produtor, que nós criamos um regulamento, inclusive que o produtor migra a marca de preferência dele, ele assina aquilo no contrato, entendeu? Se ele não tiver disposto, então ele não sabe o preço praticado, ele vai colocar a primeira opção de marca, a segunda e a terceira. Eu ouso dizer que nós tivemos a maior transferência de market share da história numa compra. Numa compra. Porque não fomos atendidos por uma empresa que tinha praticamente 70% do market share, ou não fomos atendidos com o respeito que deveria ter sido atendido. E fica o recado aqui, nós voltaremos ao mercado, e se não nos atender de novo, a gente vai continuar no mercado, vai chegar uma hora que é mercado, não adianta, é assim que o produtor quer ser visto agora. Então, se você não atende o seu cliente da maneira que ele quer ser atendido, você está impondo. É a mesma coisa se você for comprar uma televisão ou uma calça, você fala, eu quero aquela calça jeans azul ali. Fala, não, você vai comprar essa rosa aqui. É mercado. Então, fica o recado aqui, nós tratamos todas as empresas com o maior respeito, porém, nós exigimos o respeito que nos confere hoje. Né? Todos os nossos associados são lideranças na sociedade, são referências na sociedade. São formadores de opinião. São formadores de opinião. E estão dispostos a migrar de marca, a fazer o que tiver que ser feito para fazer a cooperativa dar certo. Então fica o recado aí, nós vamos ir para o mercado novamente com o mesmo respeito que a gente teve. Só que nos tratem com respeito, não em meu nome, mas em nome dos mais de 1.200 produtores que a gente representa, das mais de 2.400.000 hectares que a gente representa. Nós fomos eleitos e temos o aval dos produtores para falar e negociar em nome deles. E quando a gente for ao mercado, a gente vai ter o aval por escrito e logo o produtor nos autorizou a ir para o mercado. E se ele tiver uma marca, ele vai migrar para outro, vocês podem esperar. Então, estejam preparados e nós queremos que todos ganhem. Todo o sistema tem que ganhar, tem que ganhar de maneira justa. E nós também não queremos igualdade. Não se trata de diferentes iguais. Então, nós não somos mais um comprando. Nós vamos ter o mesmo volume que as maiores pools de compra têm. Então, logo, nós somos iguais. E você trata igual de maneira igual. Ninguém está pedindo aqui para tratar diferentes iguais, não é, Cavalar? Exato. Uma máquina é uma, 100 é 100. Ponto final. Então, que é interessante... isso fica como recado, porque essa é a firmeza, com muita serenidade, que a gente vai imprimir, está imprimindo na liderança de tudo isso, e ela serve tanto para o associado na questão do regulamento e da mesma forma para o outro lado, que são os nossos fornecedores e são muito importantes, tá? E tem que lembrar que estão tratando com clientes de vocês, importantes em cada lugar, e muitos se sentiram desvalorizados aí, tá? O recado vai para quem servir e quem está ouvindo sabe para quem é, mas a gente vai continuar e uma hora ou outra... essa percepção, todos, né? A percepção vai ser criada. Eu acho que é muito legal, e eu pretendo ensinar isso para meus filhos à medida que eles cresçam e tentam. Um dos maiores benefícios que o ser humano tem, ou um grupo tem, é quando de alguma maneira ele é subestimado, não é, Antônio? Então, quando você subestimou alguma coisa, você já sai em desvantagem, né? Isso aconteceu e mudou, as coisas mudaram, o produtor é organizado, ele tem estratégia, ninguém é amador mais e ninguém está de maneira amadora no mercado. Somos profissionais, representamos produtores profissionais e a gente vai trabalhar com estratégia profissional e vamos continuar. Então, esse é o recado aí para todos, nós esperamos o respeito que a nós cabe, da mesma maneira que a gente respeita cada ente do mercado. Todos são importantes e todos têm que ser tratados da maneira correta. Fernando, que é interessante frisar, que muitos vão perguntar, mas o que vocês
à frente da cooperativa estão ganhando com isso. O que o Fernando ganha, o que eu, o Antônio, ganha, o que o Marcos Bradin, né? Nós ganhamos a satisfação de poder servir o pequeno e o médio produtor. Porque é uma grande injustiça, como eu já falei aqui atrás, né? O pequeno e o médio pagar pelo grande. Se você vai olhar, é realmente uma sacanagem, vamos dizer, falando de uma forma mais correta, né? E porque nós deixamos todo o nosso negócio, eu estou deixando meu negócio, tudo que eu tenho lá atrás, lá, o Fernando também, o Marcos, e estamos vindo aqui. Não só acaba família. se ausentando de casa, né? E Vocês temos estão aqui, tudo. ontem vocês vieram você veio ontem de Mutum, né? Sim. Antes de Mutum estava onde? Estava na minha fazenda. Aí estava na fazenda, né? Exato. aí Então tá- deixamos de tudo lá, uma Lucas- semana que nós deixamos lá, tudo que nós temos lá para estar aqui, poder fazer esse trabalho. Em dia de colheita. Agora, exatamente. Tá todo mundo colhendo. Eu falei ali, ele até parou, pessoal. É verdade, o pessoal tá colhendo lá agora. Então você veja bem, daqui é um legado que nós temos que fazer agora, amanhã e depois são outras pessoas que vão estar no nosso lugar, que vão provavelmente fazer um trabalho igual ou melhor que nós, né? Então, isso nós estamos deixando, que alguém deve estar se perguntando, mas o que esse pessoal, o que o Antônio está querendo? Para quem me conhece, sabe que eu nunca usei de qualquer benefício que eu tive, como diretor de hospital que eu fui, diretor de Expo Lucas, presidente de APAI, né? Quer dizer, tudo que eu... Nesses 40 anos que eu fiquei aqui em Lucas, né? Presidente de associação comercial, fundador da associação comercial, e tudo que nós fizemos aqui. Quer dizer, todo mundo, quem me conhece, sabe que eu nunca me beneficiei de nada disso, né? Eu sempre foi aqui um prazer de poder desenvolver e dar para alguém aquilo que ele precisa no dia a dia dele. E que nós queremos o quê? Que o produtor hoje se beneficia da mesma forma que os grandes se beneficiam. Esse é o papel principal, o objetivo principal nosso, né, Fernando? É isso aí. Espetacular, gente, espetacular. Assim, eu acredito que se essa mensagem chegar com mais força, mais produtores vão querer fazer parte, né? Eu acho que não tem uma realidade olhando para o futuro que não seja essa união para conseguir realmente as melhores margens se sustentar no mercado, né? Gente, é isso. Acho que o papo ficou bem claro, entramos em várias nuances aqui, né? Conseguimos trazer muitas informações, inclusive. E eu só queria uma última pergunta, na verdade, me ocorreu agora. A gente falou das regras para a pessoa se associar. Aonde ela tem que ir a algum local hoje para se associar? Como que ela faz isso nos termos de fazer esse caminho? Ela precisa ir até a ProSoja? Ela liga no telefone? Ela manda um e-mail? A gente tem toda a estrutura nossa de profissionais que fazem isso, da própria CoProSoja. Eu até vou pedir uma gentileza aqui, se puder colocar na transmissão aqui, a gente vai passar o telefone do contato, o produtor que esteja interessado, ele vai entrar em contato com a nossa parte de cadastro, é muito simples o nosso cadastro, né? Para associação. Então, até se o GerminaCast puder fazer, a gente... E mais, eu vou fazer aqui, não sei se posso fazer aqui, não é um merchan, é um agradecimento, e obviamente eu queria citar o nome da marca que nos atendeu e nos acolheu e acreditou no nosso projeto esse ano, que foi a New Holland do Brasil. Então, obrigado a New Holland, a marca, eu acho que é importante. O primeiro negócio, vocês podem ter certeza que quem te dá o voto de confiança sempre terá a nossa confiança também. Então aqui agradeço em nome dos mais de 1.200 produtores que fazem parte da nossa cooperativa, em mais de 73 municípios, a empresa New Holland, por ter acreditado no nosso projeto, né, e obviamente ela viu o nosso potencial e sabe do que se trata e já formalizou, já tem produtores escolhendo, usando as máquinas no campo. Então tem muita amarelinha no campo. Tem muita amarelinha no campo, né? E muitos que tinham outras cores lá estão com amarelinho, enfim, tá lá colhendo. Obrigado, New Holland, aí, pela parceria nesse primeiro negócio da ProSoja. Acho que o primeiro é o primeiro, né? Tanto da mesma forma que agradecer aos produtores que acreditaram e confiaram, né, na cooperativa para fazer o primeiro negócio, a marca também que nos acolheu, nos atendeu, né, que a gente enfrenta uma série, por mais que a gente antecipe o que pode ser um problema no decorrer do processo, muitas dúvidas, correções, ela vem com o processo em si. Então, a gente vai crescer muito processualmente, mas o primeiro negócio cabe esse agradecimento aí, então faça esse agradecimento citando a marca que nos atende. Perfeito. E assim, em nome do GerminaCast, as portas estão abertas para vocês
Sempre que houver uma necessidade, ou sempre que estiverem passando por aqui, né, vamos marcar de conversar, de sentar, porque além da missão de comunicar o agro que nós temos, nós queremos, óbvio, o desenvolvimento do setor, né? Iniciativas negociais como essa, a gente sabe que está dando perenidade ao negócio. Então a gente fala de continuidade, a gente fala das novas gerações que estão por vir e parabéns pela iniciativa, tá? Parabéns a vocês dois que estão à frente, que estão abdicando de muita coisa para estar aqui nesse momento, né? E para estar lutando pelo desenvolvimento de um setor inteiro aí que movimenta tantos milhões de reais e não é só dinheiro, né? Tem até uma cooperativa que fala isso, né? Não é só dinheiro. Então a gente sabe que realmente é um trabalho excepcional. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu, com certeza, vou deixar aqui os meninos aqui que estão comigo. Obrigado, time da BS aí que está junto. Vamos fazer, de repente, um QR Code aí para deixar durante todo o episódio, Fernando e Antônio, o contato que a pessoa pode... Você, com certeza, não falamos antes, mas vai ter durante todo o episódio um QR Code aqui no cantinho. Você vai apontar o seu telefone aí e vai poder entrar em contato com o time lá da Cupro Soja e fazer a sua associação. Muito obrigado, acompanhe as nossas redes sociais, sigam lá, você que não segue ainda, que está aí pelo YouTube, siga a gente no Instagram lá, que é o GerminaCast, e vem fazer parte aí desse nosso ecossistema também de comunicação. Muito obrigado mais uma vez, Fernando, muito obrigado mais uma vez, Antônio, e Hilde por estar aqui com a gente também. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais.